Primeira coisa que se você não tiver cuidado, vai dar ruim na sua precificação, no resultado final do preço final do seu artesanato, é não ter controle sobre os seus gastos, tá? Não importa se você faz compra semanal, porque eu sei que muitas artesãs estão começando, não tem estoque de material, né? Compra de acordo com o pedido, de acordo com a encomenda, e tá tudo bem, tá, gente? Não tem o certo e errado. Você começa da forma que você pode. Muitas pessoas começam podendo investir, outras precisam começar de alguma forma. Quando eu comecei com o artesanato, eu não tinha o dinheiro para investir, né? Eu fui criando as minhas oportunidades, eu fui aproveitando o que eu tinha em casa, e foi assim que eu comecei a fazer dinheiro, né? Eu comecei a fazer artesanato para vender quando eu vi a possibilidade. O meu trabalho já estava né, de saco cheio do meu trabalho fora. Eu usava retalhos para fazer colares por verão, era época de verão, né? Depois de uma viagem, e eu vendi os 10 colares que eu fiz inicialmente. Os 10 colares eu vendi R$ 200 sem gastar um centavo sequer, tá? Cobrar nunca foi um problema para mim, mesmo não sabendo precificar. Eu vejo que eu nunca tive prejuízo com o meu artesanato, mesmo lá atrás, né, não sabendo o que era lucro, o que era margem de lucro, né, o que era meu, o que era referente material, essa fatia de cada coisa, né. Ainda assim, eu vejo que eu nunca tive prejuízo, porque eu nunca tive medo de cobrar sobre o meu trabalho. Eu sempre respeitei muito pessoas que fazem, que produzem aquilo que faz. Isso precisa ser reconhecido, né? E esse reconhecimento parte aqui, da gente, tá? Então, primeira coisa que você precisa entender é que você precisa ter controle sobre tudo que você gasta com material, tá? Esse é o primeiro ponto. Não importa se é um botão, se é uma agulha, se é 1 metro de elástico, não importa. Tudo que você comprar, você tem uma forma de se organizar, tá? Pode ser uma planilha no seu computador, pode ser um bloco de notas que você reserva para anotar só isso. A forma que você se encontra aí para se organizar não tem problema, tá? Não importa se você compra por semana, se você compra por mês, a cada 2 meses. Eu, por exemplo, compro para trabalhar a cada 3 meses, né? Então, tá tudo ali anotadinho, eu sei quanto que foi, para na hora de eu precificar, eu saber quanto eu paguei naquele tecido. Se você não anota, se você não reserva as notas, se você não tem esse controle, quando você vai precificar, quanto foi que eu paguei mesmo? Às vezes você vai correndo ali na lojinha, não pede nota, não pede nada. Quanto foi que eu paguei mesmo naquele tecido? Vixe, foi 10? Foi 12? Quanto foi mesmo? Quanto foi tudo? Tá entendendo? Então, marca tudo isso aí. Tenha controle de tudo, tá? Isso não pode passar despercebido de jeito nenhum. Porque você pode estar esquecendo de algum item, você pode estar esquecendo o valor mesmo da peça. Às vezes você acha que vai lembrar e não lembra, e isso dá ruim, tá? A nossa mente falha, dá uma bugada de vez em quando, principalmente com o acúmulo de coisas do dia a dia, né, com as responsabilidades que a gente tem. Então tem que se organizar com isso, tá? Segunda coisa, só fazer um carinho nele aqui. Vem dar oi pras meninas. Olha o tamanho desse gato, gente. Olha como eu sou lindo. Fica quieto. Segunda coisa, e isso também é muito comum, tá? É o quê? Achar que só faz parte do processo de precificação o que você gasta com o material em si, né? Então, por exemplo, aqui, ó, a Suzana fez essa boneca e ela usou várias coisas aqui para fazer essa boneca, né? Então, só o vestido tem 3 tecidinhos, aí tem o tecido do corpo da boneca, tem essa lã diferente que ela usou para fazer o cabelo, a fitinha, enfim, a tinta do sapato,
o enchimento, ok. Ela gastou só isso para fazer a boneca? Não, ela não gastou só isso para fazer a boneca, tá? Essa embalagem faz parte do processo de precificação. Essa tagzinha faz parte do processo. Essa fitinha que ela fez personalizada faz parte do processo. A embalagem, né, que ela mandou para mim faz parte do processo de precificação. Os envelopes, o cheirinho que ela colocou. Que mais que você usa aí para trabalhar, além do material em si? Se você usa uma máquina de costura, por exemplo, a energia que você trabalha vem de onde? É solar? Você não paga por ela? Não, né? Você paga por essa energia. Eu sempre falo isso, tá, gente? Ah, mas não sou eu que pago, é meu pai e minha mãe, eu moro com meu pai e a minha mãe. Ah, é meu marido que paga, ele nem faz questão de receber. Não tem. Gente, não importa. A gente nunca sabe o dia de amanhã. E independente disso, tá? Você precisa considerar um valor da sua energia elétrica, 1/3 do valor, né? Agora, se você não utiliza dela, aí ok, não precisa, tá? Mas se você usa de forma direta, por exemplo, aqui em casa, a máquina fica praticamente ligada 8 horas por dia no mínimo. 8 dias? Imagina essa máquina sem funcionar um mês. A conta com certeza vai vir mais baixa, né? Então precisa colocar. Não, tem como ser exato? Não tem como ser exato, nem precisa ser exato, tá, gente? Sem neuras, tá? Vou falar sobre isso aqui também. Essa coisa de detalhezinho, às vezes, né, te deixa maluca, neurótica, e você não consegue ser tão precisa com tudo. Então, quanto eu vou colocar aí? 1/3, super justo, tá? R$ 100, depende aí do valor. Aqui em casa tem 300, quase R$ 400 de energia elétrica, né? Meu pai é marceneiro, a gente trabalha com a máquina de costura, então vem uma conta alta. 7 pessoas, banho, enfim. Então precisa considerar energia. Eu uso muito a internet para conversar com as minhas clientes, para fazer pesquisas. Tudo que vai fazer com que eu torne meu trabalho melhor, precisa colocar. Precisa colocar tudo? Não, coloca um valor também, tá? Mas não desconsidere esses itens, tá? No final vou falar sobre o porquê de tudo isso, tá? E vocês tenho certeza que vocês vão amar o contexto dessa live. Então, se você acredita que só o material da peça em si, né, só da necessaire, é que faz parte do processo de precificação, para tudo que está errado também. Tá? Esse é o segundo grande erro e a maioria faz assim. Por isso que o artesanato é encarado como desvalorizado, porque as pessoas não sabem precificar. A maioria não precifica, tá? Terceiro erro, tá? E aqui eu não tenho como generalizar, mas e também não estou julgando, às vezes é só falta de visão, tá? Talvez possa ter alguém aí que está tendo esse tipo de comportamento. Eu sei que não é por mal, mas eu estou aqui para alertar vocês, tá? Eu estou aqui porque eu quero que o mercado artesanal se fortaleça cada vez mais. Eu quero que o artesanato seja reconhecido cada vez mais como uma profissão de respeito, né? E se a gente não se posiciona, não dá, né? E muitas artesãs fortalecem isso sem perceber, tá? Por exemplo, você tem o artesão como um hobby, você começou a fazer porque as pessoas viram, começaram a pedir para você fazer. Mas ele é uma segunda fonte de renda para você, mas você não precisa dessa fonte de renda. Eu não preciso dessa fonte de renda. Então, já que eu não preciso, eu não vou cobrar tanto, né? Ah, tudo bem. Dando para eu cobrir o material e tirar um dinheirinho a mais, tá tudo bem. E aí que tá, é aí que mora o perigo. Porque o que acontece quando você tem esse tipo de comportamento? Você desfavorece o mercado. Você prejudica o mercado geral, né, de pessoas que estão na busca de resultados maiores. Então,
importa, tá? Mesmo que você esteja fazendo isso por um hobby, entenda mais. Quanto mais você puder entender sobre esse assunto, você vai se ajudar, você vai ajudar a valorizar o mercado, você vai se valorizar, porque você inconscientemente está desvalorizando o seu trabalho. Você imagina aqui, ó, uma boneca dessa sendo vendida por qualquer precinho, porque eu faço por hobby. Eu faço por hobby. Meu marido banca tudo. O que vier é lucro. E muitas pessoas teoricamente não precisam e não tem essa visão comercial, né? Então, quando a gente não tem essa percepção, a gente acaba sem querer prejudicando o mercado geral, tá? Então, só um alerta, porque isso às vezes é uma segunda fonte de renda, né? Eu só tô fazendo para um a mais, sabe? Só para fazer um pezinho de meia. Se você tem a possibilidade de valorizar muito mais isso, de levar o valor que isso tem para o mundo. Gente, olha, eu juro para vocês, a hora que eu abri essa caixa aqui, claro que tem todo um motivo para eu ter me emocionado, né, quando eu recebi esse presente. Mas deixa eu pegar a boneca para mostrar ela para vocês fora da caixa. Quando eu abri, que eu vi, olha isso daqui. Olha essa roupa. Gente, a boneca, vocês têm noção? A boneca tem calcinha. Olha isso! Ela tem calcinha! Assim, foi uma emoção enorme. Eu não posso vender isso daqui, Suzana. Valoriza seu trabalho, tá bom, minha aluna linda? Não posso vender por qualquer valor uma boneca dessa, tá? Porque tem uma história, né? Tem a exclusividade, tem a identidade. É algo que eu não vou encontrar em qualquer loja. Eu não vou. Isso daqui não é uma Baby Alive, né? Que é feito por uma máquina. Não é. Ai, eu não vou conseguir colocar. Então, mesmo que você esteja em transição e tal, já comece valorizando o seu trabalho, tá? Não é porque você está começando, claro que existe todo um cuidado, tá? Mas fique esse alerta, mesmo que você não dependa disso, não desvalorize, não desmereça o seu trabalho. E você só vai entender isso, né? O tintim por tintim, se você entender o processo de precificação. Então, terminando essa live, você corre, link na bio eu vou colocar nos stories, tá? Também para facilitar vocês. Você vai assistir a aula de precificação. É rápido, é muito rápido, tá? Quarta coisa, mais uma coisa aí, tá? Tá bem relacionado também. Acredita de pé junto que o artesanato não é valorizado. Quem aqui acredita que o artesanato não é valorizado? Tem alguém aí que acredita que o artesanato não é valorizado? Gente, o artesanato pode não ser valorizado por algumas pessoas, tá? Muitas pessoas valorizam isso, para outras não, tá tudo bem, né? É só mais uma boneca. Só que o que acontece o quê? As pessoas generalizam, né? Eu não posso generalizar. Então, eu não posso dizer que ninguém valoriza o artesanato, porque isso é uma mentira. Se o artesanato não fosse valorizado, eu não estaria... Por sinal, esse mês agora, junho, eu completo 10 anos de artesã. 10 anos vivendo de artesanato. E aí, né, o que o Maurício falou aí, acho que a desvalorização vem do próprio artesão, né? Então, ó,
o item 3, né, que eu falei agora, não preciso, isso desvaloriza o artesanato, né? Então, quando quem produz não valoriza e muito tá dentro do processo de precificação, e aí junto vem essa crença, né? O artesanato não é valorizado. Se eu cobrar mais por ele, eu não vou vender. Porque você escuta tanto isso, você dá tanto ouvido a isso, e você fala tanto isso, que você acredita de pé junto que o artesanato realmente não é valorizado. E aí acaba deixando, né, passar coisas importantes no processo de precificação. Como esses exemplos que eu dei anteriormente, né? Se você usa a energia elétrica, mesmo que você não pague, precisa fazer parte do processo de precificação. Por exemplo, eu saio umas 3 vezes por semana aí com o carro única e exclusivamente para trabalhar. Eu preciso colocar o meu combustível no processo de precificação. Não, como que eu vou ignorar isso? Não dá. Não dá, eu preciso, eu vou ao correio, hoje eu fui na loja de tecido, vou no correio 2 vezes por semana para fazer minhas postagens. Então, né, não importa se você paga ou não, ganhei o material, vou desconsiderar? Não. Coloca como se você tivesse comprado, tá? Então, são esses detalhes aí que muda tudo. E se você continuar fortalecendo isso dentro de você, de que o artesanato não é valorizado, realmente é isso que vai acontecer. Você vai fortalecer essa ideia na sua cabeça e na cabeça de outras pessoas também. Tá? Então muda isso, tá, gente? Isso não é uma exclusividade do artesanato, tá? Existem pessoas que valorizam determinadas coisas e outras não. Roupa de marca, por exemplo, né? Algumas pessoas amam e gastam horrores com roupa de marca, independente do poder aquisitivo dessas pessoas, tá? Tem pessoas, por exemplo, que não podem ter um iPhone e têm um iPhone, tá? Então, é percepção de valor. E se você não se posiciona a ponto de mostrar que o seu trabalho tem o valor que ele merece, você não vai atingir o resultado que você tanto espera como artesã, tá? Às vezes, sabe que chega umas coisas assim, é um vitimismo, sabe? Tipo, nossa, eu sou uma artesã coitada. Eu sou uma artesã que tô sofrendo porque o artesanato não é valorizado. E esse comportamento tem que mudar, precisa mudar. Muda a vibração disso daí, pelo amor de Deus, tá? A forma que você apresenta, que você se apresenta, que você se comporta, que você encara as coisas, que vai fazer toda a diferença, tá? Então, quinto erro. Isso também acontece à torta e à direita, tá? Eu vejo isso sempre, aliás, misericórdia, tá? Esses grupos, só por Deus. Precificar no achismo, precificar no Google, precificar quanto você cobraria. Vai, pesquisa e põe o seu valor. Não dá para ser assim, tá? Não dá para ser assim. O que eu vejo muito, tá, gente? Toma cuidado com esses grupos que vocês estão fazendo parte aí, tá, gente? Ó, tá rolando umas coisas nos grupos. Troca o grupo, às vezes é melhor você estar lendo um livro do que fazendo parte de grupo. Porque se não tá agregando, toma cuidado com isso, tá? É só, você vai, pede opinião, é só um metendo pau no outro. Um metendo pau no outro. Meu Deus do céu. Se não tá agregando, some, tá? Mas jamais defina o seu preço pela opinião de outra profissional. Se você tá fazendo o seu preço dessa forma,
você já pode ir parando por aí, tá? Não pode precificar dessa forma. Você pode pesquisar, você pode fazer isso. Eu sempre vejo, Elo7 principalmente, eu gosto de ver para ver o que tá rolando, né? E eu sempre fico de boca aberta, porque você fala, uma pessoa que tá cobrando isso, ela não sabe precificar. Ela tá azedando a vida dela e a nossa também, né? Mas tem que ser firme, gente. Eu nunca deixei a peteca cair e nunca reguei porque eu vejo alguém vendendo mais barato que eu, né? Um exemplo muito claro disso é o quê? As máscaras, né? Que no começo foi um caos, pode vender, não pode vender, as pessoas foram ridicularizadas, né? Sendo expostas aí por estar vendendo máscaras como se isso fosse um crime, né? Onde grandes empresas aí estão produzindo, vendendo, e a coitadinha da artesã não pode vender a máscara dela, né? E se vender, tem que vender por R$3, né? Tem que vender por R$5. Misericórdia, né? Eu vi uma loja agora aqui na minha cidade, chegou tecido, tricoline básico, tá? R$30 o metro, né? Não tem peão que aguente, né? Eu não compro, tá? E como você acha que as pessoas chegaram nesse valor de R$5 de máscara, de R$3? Tá todo mundo vendendo por esse preço, vou ser obrigada a vender por esse preço também. Então, fica difícil, né? Não dá. Tá todo mundo seguindo o efeito manada, né? Eu entrei no Google, a média é essa, então eu vou fazer isso, né? Então, se você acerta, tá tudo bem, né? Mas a chance de estar fazendo cagadinha aí, a chance é muito maior. Então, precificar no achismo, fazer perguntas para grupo, tá? Grupo, pelo amor de Deus, não. Grupo, não, tá? E pesquisa, tá? Em Google, Elo7, você pode fazer, mas não para definir o seu preço. É só para ver aí o que tá rolando, tá? Às vezes é melhor nem fazer para você não ser influenciada, porque você precisa acreditar no que você está fazendo. Então, às vezes de verdade, às vezes é melhor nem pesquisar tanto, tá? Porque se isso for te influenciar pro lado negativo, não tem condição. Então é melhor deixa de lado, tá? Aprende a precificar, assiste a aula de precificação e aí você vai chegar no seu valor ideal de venda, tá? E a questão da crença, né? Eu vou falar sobre isso aqui um pouquinho no final, tá? Deixa eu até anotar aqui. Não, já tá anotado. Que hora é aí, gente, por favor? Que eu tô sem relógio para variar. Meu outro celular descarregou. O sexto erro. Ou você é 8 ou 80, tá? Esse é mais um erro da precificação. Ou você não sabe precificar, não sei precificar, aí fica aí se lamentando e não toma nenhuma atitude para isso, tá? Não toma nenhuma atitude. Não sei precificar? Então vamos aprender, tá? Como eu aprendi precificar mesmo? Eu fiz um curso de gestão de artesanato. Aí dentro desse curso existia uma aula específica só para precificação, tá? E eu já havia visto alguns materiais e muitos, na verdade, eles têm a mesma essência, tá? São pouquinhas coisas que mudam, né, no processo de precificação de uma área para outra, mas todos têm a mesma essência, tá? Então, gente, a forma que eu ensino para vocês, eu não inventei nada, tá? Não é, o jeito que você ensina tá dando
tanto. Calma aí, vamos lá, tá? Vou falar sobre isso aqui no erro 7. Mas vamos lá. Erro 6. Ou você é 8,80. Você não sabe, não adianta, não sei. E aí continua fazendo tudo errado. Ou você... E aí você aprende e faz de qualquer jeito, o que vier é lucro. Tá? Esse é o segundo... Dentro desse... Oh, meu Deus. Peraí que eu me confundi aqui. Ou você é 8 ou 80, não sabe o que vier é lucro, faz de qualquer jeito, faz tudo errado. Ou você aprende, quando aprende, quer o quê? Exatidão das coisas. Isso era uma coisa que eu queria muito falar. Desculpa que eu me embananei aqui, tá, gente? Às vezes eu dou umas bugadinhas aqui, mas vocês já conhecem a Xaxá, né? Olha só. Não sei precificar, beleza. Fui e aprendi. Aí o que acontece? Você fica na neura de querer tudo exato, né? O milímetro, o centímetro, o tantinho da cola, a quantidade que eu usei da linha. Calma que você não vai ter prejuízo se você não souber a vírgula dos centímetros quando você usa. Não dá para ser tão exato, né? Quanto eu usei de linha para fazer essa peça aqui, tá? Então, tudo é parâmetro. Para essas coisas, eu trabalho tudo na margem de lucro, tá? O que eu coloco no processo de precificação mesmo, quando eu vou usar a planilha, é aquilo que realmente dá para ser preciso. Aquilo que não dá para ser preciso, por exemplo, usei cola para fazer um aplique, usei a linha, por exemplo. Linha eu não coloco. Se você saber trabalhar na margem de lucro, você vai ver que no final fica tudo ok. Tá? Fica tudo ok. Então, esse 8,80, ele pode atrapalhar muito, porque você quer ser tão, no caso do 80, né? Você quer ser tão perfeita, calma, respira, tá? Que não tem problema, você não vai se prejudicar por isso. E às vezes você coloca, você vai ver, deu, sei lá, R$1 de diferença na peça, deu R$2, deu 20 centavos, 30 centavos. Então, aprenda a trabalhar com margem de lucro, porque essas coisinhas, né, a mais, esses detalhezinhos, você consegue trabalhar dentro da margem, tá? Trabalhando a margem de lucro, você tem a real garantia de que você nunca vai ter prejuízo, tá? Passo 7. Aprende e continua fazendo errado. Esse é gravíssimo. Esse é o grave do grave. Esse é o último erro aqui, tá? Vou explicar por que muita gente aprende e continua fazendo errado, tá? Essa semana aconteceram 2 vezes a mesma situação. Olha só, eu uso sua calculadora, eu fiz todo o processo de precificação, só que tá ficando muito caro. Tá muito fora da realidade. E o porquê que tá fora da realidade? Será que essas pessoas da realidade fazem processo de precificação? Eu tenho certeza que não. Porque se essas pessoas fizessem processo de precificação, com certeza o valor não seria esse. Tá? Não dá para comparar, tá, gente? Você vai ver muitos trabalhos. Será que é realmente artesanal? E tem toda uma diferença do processo artesanal, tá? Outra coisa, pessoas que estão começando, né? Trabalhos que são levam mais tempo, né, de produção.
eu sei fazer o processo de precificação, mas isso demora muito para fazer. Realmente, algumas peças, né, é um tempo maior de execução. Às vezes você está começando, você, né, ainda não tem aquela velocidade, né, não tem aquela prática, aquela habilidade. Então, é um começo, né? Consciência. Se eu estou começando, eu consigo trabalhar com Prolabore, né? Porque você vai atingir o seu valor de hora, você vai definir o seu valor de hora trabalhada a partir do seu Prolabore, né? Define o Prolabore, divide pelos dias trabalhados, achou o valor do dia, divide pelas horas trabalhadas, tá? Então, de repente está começando, mas será que eu consigo realmente atingir esse valor? Eu não tô tão ágil ainda na produção. Então, vamos trabalhando um pouco com o Prolabore talvez um pouco mais baixo, tá? Margem de lucro, talvez inicialmente você não consiga colocar uma margem de lucro muito alta. E você vai ver que, como você leva mais tempo para produzir, mas você vai diminuir o valor do seu Prolabore, você não vai desmerecer o valor do seu trabalho. Não vai tirar o valor, tá? E aí você vai adaptando e você vai ver que você vai conseguir sempre manter esse padrão, esse equilíbrio, tá? Segundo ponto importante, que eu já alertei algumas vezes vocês. Peças que levam tempo maior de execução, elas precisam ser compensadas nas peças que você leva um tempo menor de produção, tá? Ou é tudo que você faz que demora horas para fazer, mais de um dia para fazer. Tem coisas que você faz em pouquíssimo tempo. E aí você vai fazer o quê? Cobrar uma merrequinha nessas peças? Não. Essas peças são as peças que vão realmente manter um equilíbrio de algo que exige mais de você. Então, de repente, naquela peça, né, que existe mais tempo e você acredita que isso está deixando o processo de precificação um pouco mais elevado, o que você faz? Você diminui um pouco a margem de lucro dessas peças, tá? E trabalha com a margem de lucro maior em peças menores. E é importante você conseguir produzir essas peças para que essas peças que têm uma produção mais rápida, que elas tenham uma saída maior, né? Uma demanda, uma procura maior. Porque isso você vai conseguir monetizar muito mais com menos, né? Menos tempo. Então, tempo de produção, custo com a produção. É interessante você focar nesses produtos também. Então, precisa manter um equilíbrio, tá? O começo, gente, é o começo, tá? Mas eu vejo que assim, não existe uma fórmula específica para peças que demandam mais tempo, né? A sua prática ela vai fazer com que você evolua mais isso, mas você não está errada. Quem está errado é o mercado. Infelizmente, esse conteúdo chega para pouquíssimas pessoas, né? Porque são poucas pessoas que têm o interesse em aprender, em se desenvolver, em fazer o que realmente precisa ser feito, tá? Mas são duas coisas, tá? Que você aprendeu a fazer do jeito certo, aprendi a precificar. Então, né, vamos distribuir aí. Então, margem de lucro muito maior para peças que demandam mais, você faz rápido, que você tem um custo baixo de produção, tá? Para você ter essa compensação, esse equilíbrio em peças que têm um tempo de produção muito maior, né? Depende, claro que depende aí do que você faz, mas dessa forma que se mantém o equilíbrio. Peças que você não gasta quase nada para fazer, mas todas têm o seu valor, né? Eu não posso desmerecer esse item só porque ele é um item que me custou menos e que eu fiz em 1 hora, tá? Não faça isso, porque é isso que vai fazer com que você consiga elevar, né? Você ter um lucro sempre. Não existe negócio sem lucro. Não existe. Você precisa de lucro para se manter. Porque senão você vai acabar se desestimulando.
deixar de acreditar, né, que isso dá certo, que dá para viver de artesanato, tá? Então, eu trabalho dessa forma, tá? Nessa compensação, tá bom? E se organizar, né? Ter um tempo, porque às vezes aquilo que demora para produzir, demora. Eu tô começando e não sou tão ágil, mas eu paro muito para fazer tal coisa. Peguei para fazer e parei, voltei só depois de não sei quantos dias. Aí realmente fica difícil, né? Então tenha um tempo para cuidar do seu trabalho. Tenha um tempo para cuidar do seu trabalho. Imprevistos acontecem, mas você precisa ter uma prioridade para isso também. Tá certo? Bom, como mudar isso, tá? Primeira coisa, eliminando as crenças, tá? É a primeira coisa que você tem que tirar da sua cabeça, eliminando essas crenças aí. Então, você precisa visualizar diariamente tudo que faz parte do seu processo de precificação. Aí, a partir daí, você consegue eliminar essas crenças, tá? Como eu vou cobrar X reais nisso se eu não gastei só com o tecido, se eu não gastei só com a fita, se eu tenho outras coisas que estão ao meu redor que fazem parte do processo de precificação, tá? Segunda coisa é o autoconhecimento sobre você, né? Conhecer sobre você, isso vai determinar muita coisa. Então, se conheça. Dê sentido ao que você faz, né? Por que eu escolher fazer isso? O que eu quero conquistar através do artesanato? Estamos vivendo um período de crise, uma crise geral. Eu nem gosto de ficar falando muito sobre isso, porque eu detesto focar em problema. Eu já foquei tanto em problema, isso já me fez tanto mal, que eu agradeço todos os dias da minha vida de hoje estar bem, porque eu parei de focar no problema. Quanto mais você foca no problema, mais você fecha portas, tá? E a gente precisa se reinventar diariamente. E você só consegue fazer essas mudanças quando você busca conhecimento, se conhecer, para você dar sentido aos seus dias, dar sentido ao seu trabalho. Por que eu faço artesanato? É só um hobby? Porque eu quero viver disso? Porque eu amo? Tô vendo aí o que dá, mas você precisa dar sentido a esse processo, tá? Porque se você não tem esse autoconhecimento, dificilmente você vai conseguir eliminar essas crenças, né? Você vai acreditar em tudo que falam para você, né? Tudo que você escuta, você vai reforçando e você não vai conseguir resultado expressivo. Vai vender de vez em quando consegue vender com sacrifício, né? Vende, já faz uma peça achando que todo mundo vai achar caro e que ninguém vai comprar. E é isso que acontece. É realmente isso que acontece, tá? E, além do autoconhecimento, conhecer mais, cada dia mais, sobre o que você faz. Eu escolhi trabalhar com tal coisa. Eu quero me aprofundar nesse assunto. Eu quero conhecer sobre esse mundo. Eu quero conhecer sobre o tecido. Eu quero conhecer sobre esse mercado, eu quero entender sobre os comportamentos das minhas clientes, eu quero entender sobre o perfil das minhas clientes, eu quero vender cada vez mais, eu quero aprender a vender, eu preciso acreditar que para ser artesã eu preciso também ser vendedora. E não dá para ficar só na diquinha, só no faz e tira foto. Precisa cuidar do investimento, tá, gente? Eu não tô aqui com foco na venda. Eu quero que vocês enxerguem a realidade, tá? Muitas pessoas acabam desistindo, não dão continuidade, porque não fazem esse tipo de coisa. Precisa fazer curso,
precisa ler, precisa participar das lives. Se você quer que as pessoas reconheçam você como uma profissional, você precisa ter esses tipos de comportamento, tá? Então, se autoconhecer e investir é a única coisa que vai mudar o quê? A sua mentalidade. Que aí você se fortalece cada vez mais para que isso seja feito de uma forma leve, né? Sem medo. Tem uma tia minha, né, que começou a fazer as máscaras agora, né? Quantas pessoas começaram a fazer máscaras, né? E aí eu tenho uma prima que a filha dela que tá ajudando ela. E aí ela tava vendendo 3 por 10. Eu chorei, né? Eu falei, meu Deus do céu. Aí eu falei pra ela, Mona, falei, sabe o que é o problema? Porque ela agora quer começar a fazer essas coisas, né? Eu falei, ó, já vou começar falando pra você. Se você começar desse jeito que vocês estão fazendo com as máscaras, vocês vão ter prejuízo. Eu falei, vocês têm medo de vender, tem medo de cobrar, não pode. Minha tia trabalhou super bem, é costureira há anos, igual a minha mãe, elas costuram muito bem. Opa, vamos valorizar o trabalho de vocês. Não, falei, quando você começar a realmente fazer outras coisas, porque a máscara é só o tecido e o elástico. Você vai começar a fazer uma coisa, vai vir outra, vai vir outra. O que você está fazendo? Você está acostumando mal os clientes que você está trazendo para você. Então, muda a forma que você encara. E eu fui franca com ela. Eu falei assim, olha, prima, eu tô no mercado para ganhar dinheiro. Eu não tô no mercado para ganhar um trocadinho, não. Eu não tô estudando tanto. Se eu tiver que escolher hoje viajar e fazer um curso, eu vou fazer um curso. Se eu tiver que escolher hoje um carro novo e fazer um curso, eu vou fazer um curso. Se eu tiver que escolher hoje comprar uma calça nova e um kit de maquiagem e um curso, eu vou escolher o conhecimento sempre. O que falta nas pessoas é aprender a priorizar. Não tenho dinheiro para curso, mas tenho dinheiro para um tênis. Não tenho dinheiro para o curso, mas tenho dinheiro para um final de semana em algum lugar. Falta priorizar. Quando você não prioriza o conhecimento, o mercado engole você. E aí as pessoas, né, as pessoas que ditam, né, o quanto você precisa, o quanto você cobra, né? Você vai na manada, você vai do jeito que tá todo mundo fazendo, porque você não buscou conhecimento, você acreditou na ideia de que isso não é valorizado, e é isso que acontece, tá? Assim, o conhecimento, gente, é uma coisa que vicia, tá? Se eu pudesse mudar uma coisa na minha vida hoje, no meu passado, se eu pudesse voltar atrás, a única coisa que eu faria diferente é não ter estudado, começado a estudar, né, da forma que eu encaro isso hoje, era a única coisa que eu mudaria. Só. Que com certeza o nível, né, o meu nível hoje em todos os sentidos estaria infinitamente melhor, né? Só que é aí o segundo ponto, tá? Nunca é tarde para começar. Meninas, obrigada por tudo. Vocês são lindas, maravilhosas. E eu espero vocês na próxima quarta-feira, tá bom? Um beijo. Tchau, tchau.